Senhor presidente Mauro Benevides, é com muita honra que eu faço esse pronunciamento no grande expediente sob os auspícios da vossa presidência, porque Vossa Excelência aqui pisou nesta casa, iniciando e engalanando o Congresso Nacional com os seus trabalhos, a sua sabedoria, a sua paciência e, sobretudo, a sua solidariedade. Deputado Mauro Benevides inicia sua carreira no Congresso Nacional no ano de 1975. Então, presidente, que Deus lhe permita a lhe dar muita saúde e muita paz, para que esta sua sabedoria e sua isenção e principalmente a sua simplicidade no trato do relacionamento interpessoal com parlamentares e sobretudo com o povo brasileiro, seja dedicado ao nosso país, ao nosso Brasil. Parabéns. Quero também agradecer a Deus por esta oportunidade, colegas deputados, colegas deputadas, e ao povo brasileiro, que iniciei a carreira política no ano de 2011, quando então o povo do estado de São Paulo, representando os interesses nacionais e o meu país, entenderam de nós darmos continuidade ao trabalho desenvolvido outrora como delegado de Polícia Federal e hoje como deputado federal na Câmara dos Deputados. Agradecendo e compartilhando esse momento, senhor presidente, colegas deputados, à minha família, ao meu filho Felipe, que é o mais velho, ao meu filho Juan, ao pequenino Juan, ao pequeno Juan, que me brindou, me presenteou com este livro do nosso poeta Eduardo Alves da Costa, um poeta carioca radicado no meu estado de São Paulo, No Caminho com Mayakovsky, que tem, e logo que eu peguei esse livro na minha estante para compartilhar dessa sabedoria desse ilustre poeta brasileiro, eu encontrei aqui uma dedicatória: Pai, com muito amor, Juan, 20 de maio de 2010, data do meu aniversário. E compartilhando também essa data do meu nascimento, quero compartilhar e também agradecer, dar a minha gratidão ao padre Marcelo Rossi, que também celebra o aniversário na mesma data, ao pastor Samuel Ferreira, esse ilustre evangélico, pastor da Assembleia de Deus, que também celebra o seu aniversário no dia 19 de maio. Quero também compartilhar este pronunciamento e agradecer a mãe Estela, essa baiana querida, essa mãe bondosa, carinhosa, que a todos nos assiste e está sempre atenta àqueles que lá procuram. E agradecer a Bahia de Todos os Santos. Agradecimento especial também, senhor presidente, em memória ao professor Agenor Miranda Rocha, esse brasileiro que outrora foi professor do Colégio Pedro II, que com muita sabedoria, com muita paciência, soube lidar ao longo das suas vidas com a língua portuguesa, com a nossa gramática, com a literatura e, sobretudo, a poesia. E em memória também, senhor presidente, compartilhar nesse momento a minha mãe, Rita Francisca de Paula, que era aquela doce negra, bondosa, cintura de pilão, descendente de africano, da escravidão, e ao meu pai, Felipe, baiano também, assim como a minha mãe, Felipe Pinheiro de Queiroz, que era militar, ex-combatente da Primeira Guerra Mundial de 1914, quando a Marinha se chamava Marinha de Guerra e ainda não tinha a Marinha do Brasil e não tinha a Força Aérea Brasileira. Compartilhando também esse momento, senhor presidente, com a Câmara dos Deputados, com os 513 deputados que respeitosamente me recebeu de uma forma carinhosa, com uma expectativa muito grande, e eu, com muita paciência e também
aluno e marinheiro de primeira viagem, me sinto agraciado e me sinto abraçado pelos 513 deputados, que eu tenho tido uma convivência fraterna e carinhosa com todos os deputados, trocando ideias e trocando informações e, sobretudo, sobre as nossas dificuldades comuns de construir o Brasil de hoje e do amanhã. Quero, senhor presidente, abrir esses trabalhos com a nossa Constituição da República, com o projeto de lei PL 21, que está aqui exibido, que punindo com 30 anos de cadeia aos corruptos e corruptores. Projeto esse que já tem uma tramitação de urgência no plenário da Câmara e bem atual pelo momento político que o Brasil vive. Quero também compartilhar e abrir esses trabalhos, senhor presidente, com a nossa Constituição da República, exercitando a sabedoria do legislador constitucional, cujo Vossa Excelência participou desse trabalho, da Constituição Cidadã, como se referia o nosso saudoso Ulisses Guimarães. Bem no preâmbulo, já dá os desígnios e os destinos de qual o fundamento, quais os objetivos, quais os destinos da produção legislativa do Congresso Nacional, e dispõe com muita clareza, que é sempre bom relembrarmos e reafirmarmos o compromisso. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista, sem preconceitos, fundada na harmonia social, comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. E nessa esteira, senhor presidente, eu também compartilho com o povo brasileiro uma poesia, um trecho desta poesia magnífica e que nos faz relembrar o momento que nós vivemos. Ele diz aqui, o nosso poeta Eduardo Alves da Costa, num trecho memorável da poesia, que ele diz: no caminho com Mayakovs, tu sabes, conhece melhor do que eu a velha história. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam a flor do nosso jardim, e não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam as flores, matam nosso cão e não dizemos nada, até que um dia o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. Então, senhoras e senhores deputados, o que isso quer dizer desse pequeno trecho da poesia do nosso Eduardo Alves da Costa, que é o caminho a seguir, que é o caminho da resistência, ainda que pacífica e silenciosa, como nós batizamos a nossa Operação Satyagraha, nós temos que compartilhar, nós temos que resistir. E mais, senhor presidente, eu abro este pronunciamento e agora entro no mérito desse pronunciamento com mais um trecho do Eduardo Alves da Costa, o tocador de atabaque. Querem o meu verso de nariz para o ar, equilibrando a esfera, enquanto alguém bate com a varinha para me pôr no compasso. Pedem-me que não seja violento e me mantenha equilibrado entre a forma e o fundo, porque a plateia não deve sofrer fortes emoções. Mas eu, nascido num tempo de sussurros, tenho a voz contundente.
E por mais que me esforce, não sirvo para cantar no coro, sei apenas tocar meu atabaque. Assim que me perdoem os amantes dos saraus e os arquitetos de labirintos, que as senhoras se protejam com chale e os corações delicados se encostem à parede para fugir às correntes de ar. Bato no atabaque até estourar os tímpanos fracos e chamo, num grito de gozo, as almas bravias para dançarmos juntos, mordidos pela mentira do mundo, com os nervos envenenados e a jugular aos pinotes. Então, senhor presidente, bato no atabaque e me consumo como se o sangue me fugisse por um rio subterrâneo. Aqui eu abro no mérito esse pronunciamento para expor para o povo brasileiro que aqui cheguei e logo apresentei o projeto de lei 21, tratando corruptos e corruptores como um grande homicida, tratando corrupto como corruptores, como os maiores dos assassinos, como os maiores dos bandidos dessa república. Esses ladrões dessa república nós temos que banir do nosso país, levá-los ao cárcere, punir com severidade e, sobretudo, recuperar o dinheiro público do sacrifício e à custa do nosso povo brasileiro, dos trabalhadores e das trabalhadoras. Eu encaminhei esse PL 21 para condenar os corruptos e corruptores a 30 anos de cadeia, e foi o primeiro projeto de lei que apresentei no dia 3 de fevereiro, que altera o Código Penal brasileiro e eleva os corruptos e corruptores, igualam aos homicídios, ou seja, pegar de 12 a 30 anos. Encaminhei também, senhor presidente, senhoras deputadas, uma proposta de fiscalização e controle. O que é essa proposta de fiscalização e controle de combate ao crack? Para nós fiscalizarmos atentamente para onde estão sendo gastos os recursos encaminhados, que inclusive a presidente Dilma recentemente decretou a remessa de mais de 4 bilhões de reais destinados aos mais de 5 mil municípios, aos 27 estados da federação, que estão protegendo as nossas crianças e a juventude brasileira desse mal maior, desse vício incontrolável que é o consumo de crack. Tratar isso como saúde pública, mas nós aqui dentro do parlamento temos o dever de fiscalizar e controlar esse dinheiro para que não seja desviado, senhor presidente. E também encaminhei um projeto de lei número 1078, que trata sobre a federalização dos crimes cometidos contra jornalistas, a fim de dar uma proteção, uma garantia constitucional à atividade de informar, à atividade jornalística, principalmente aqueles que se destinam a zelar pelo patrimônio público, a informar a população para ajudar na fiscalização dos destinos dos recursos públicos, que há muito tempo andam se distanciado dos princípios constitucionais, que há muito tempo esses jornalistas se sentem ameaçados e até mesmo são vitimados com a sua própria vida, por estarem revelando os grandes escândalos de corrupção no nosso país. A iniciativa se deu, senhor presidente, senhores deputados, após o relatório do Comitê de Proteção dos Jornalistas, com sede em Nova York, que denunciou o fato às autoridades brasileiras de nunca chegar aos mandantes dos crimes contra os jornalistas de imprensa. E eu propus esse projeto federalizando os crimes jornalistas, ou seja, para a Polícia Federal investigar os crimes praticados contra jornalistas e ser levados às barras do tribunal e, em especial, da Justiça Federal. E para culminar desses crimes com jornalistas, eu cito aqui que o Brasil ultrapassou, era o terceiro lugar no país, na América do Sul, que tinha uma estatística elevada de jornalistas assassinados sem descobrir as suas autorias. E, por último, os assassinatos recentes que o Brasil teve relativos a jornalistas, como foi do blogueiro Décio Sá, baleado num restaurante em São Luís, e dos assassinatos do radialista Laércio de Souza, da Rádio Sucesso FM de Camaçari da Bahia,
e também do Paulo Roberto Cardoso em Ponta Porã em fevereiro, é que nós entendemos que é necessário o Congresso Nacional aprovar essa legislação com urgência. Aqui, senhor presidente, me foi dada a tarefa de ser relator em alguns projetos e muito me honrei de ser relator ao projeto de lei número 343 de 2011, que foi aprovado na nossa Comissão de Constituição e Justiça, ao qual sou titular, e que nós objetivamente corrigimos um absurdo, que é justamente o cancelamento da liberdade condicional para reincidente. Era um absurdo de nós termos uma legislação que premiasse ainda o bandido. Então, o que nós, nesse projeto, objetivamente, conquistamos para o sistema carcerário, conquistamos para a ressocialização do preso, foi a liberdade condicional do condenado que for preso em flagrante pela prática de crime doloso, suspende-se automaticamente esta liberdade condicional, ou seja, punir aqueles reincidentes e nós protegermos aquele preso que quer se ressocializar, que quer se reintegrar. Outra demanda importante aqui no Congresso Nacional, trata-se da PEC 300, para criar um Fundo Nacional de Segurança Pública para a instituição policial. Por quê, senhor presidente, senhores deputados? Os policiais militares dos estados não podem ficar ao relento, ao sabor da política de mesquinharia que tratam a segurança pública sem recurso, sem treinamento, sem equipamento e muitas das vezes sem recursos humanos, colocando o policial que está nas ruas no enfrentamento à criminalidade comum e à criminalidade organizada, sem nenhuma assistência do Estado brasileiro, sem nenhum reconhecimento que nós precisamos ter na segurança pública. Outro dos pontos mais importantes que nós tivemos aqui foi a aprovação do projeto de anistia criminal para os 439 bombeiros do Rio de Janeiro, presos arbitrariamente no início de junho de 2011. Esses militares foram presos e reivindicavam qual crime que eles cometeram, reivindicar melhores condições de trabalho e melhoria salarial. E nós aqui no Congresso Nacional, nós não compactuamos com isso. Outro ponto importante, senhor presidente, que nós abordamos, foi a terceirização da Polícia Federal. Denúncias graves contra agentes da Polícia Federal, e nós realizamos uma audiência pública para discutir a iniciativa da Polícia Federal de transferir para empresas privadas a responsabilidade de controlar e administrar os serviços de imigração. Isso já era um início de privatização do policiamento federal, e nós aqui não vamos permitir a ampliar essa privatização e essa terceirização, seja na Polícia Federal ou seja nos setores dos poderes dessa República, no Legislativo e até mesmo no Executivo. Outro ponto importante foi a legalização dos carros roubados pelo governo boliviano. Nós repudiamos essa legalização. Na Comissão de Segurança Pública, nós coordenamos um momento que foi um momento muito delicado, mas muito importante, para termos com a nossa nação co-irmã, com os nossos irmãos bolivianos, para se ter a responsabilidade de não se proteger os criminosos, não se proteger o crime organizado e a bandidagem ao levarem os carros brasileiros furtados e roubados aqui no Brasil para serem negociados com o narcotráfico na Bolívia. Outro projeto importante que eu fui relator foi a alteração da Lei 9.613 de 98, que trata essa lei muito importante do crime de lavagem de dinheiro, que foi mudada a data da contagem para a prescrição desses crimes, e com isso nós conseguimos que essa mudança de data da prescrição comece a contar a partir da data que as autoridades públicas tomem conhecimento, e conseguimos aí abreviar a impunidade que tinha nesses crimes financeiros e também nesses crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisa. Outro ponto que nós aqui, senhor presidente, realçamos é a nossa PFC, outra proposta de fiscalização e controle, para fiscalizar o programa antiterrorismo da Polícia Federal.
Por que, senhores deputados? Por que a quem nos assiste nesse pronunciamento? A Comissão de Segurança Pública, eu apresentei uma proposta de fiscalização e controle. Por quê? Porque anunciava-se perante a mídia brasileira, perante a revista Veja, uma perseguição ao povo árabe, ao povo muçulmano que professa sua fé e sua crença, ao quererem rotularem crianças e jovens que professam o seu culto muçulmano de serem terroristas. Que Brasil é esse que vamos nos permitir a ter esse tipo de discriminação religiosa, a ter esse tipo de comportamento desumano e desigual? Por isso é que nós vamos investigar este programa antiterrorismo aqui no Congresso Nacional e já iniciamos as investigações e os primeiros passos nós já fomos dados, que nós não vamos permitir a perseguição contra qualquer povo de professar o seu culto e a sua fé no Brasil, porque o Brasil, senhoras e senhores, aqui nós somos um pedaço do mundo, aqui nós somos um pouco de portugueses, um pouco de espanhóis, um pouco de franceses, um pouco de italianos, um pouco de alemães, entendeu, senhor presidente, um pouco de americano, e nós não vamos nos permitir a ter qualquer tipo de discriminação, um pouco do povo árabe que ajudou também a construir o nosso Brasil. O caso Chevron chama a atenção desse parlamento. Eu, como relator na comissão externa do caso Chevron, que é essa empresa de petróleo e gás que teve vazamento na bacia de Campos, nós já de imediato, in limine, nós pedimos a suspensão dos trabalhos da Chevron. E com isso, o que aconteceu? Não houve o trabalho e a responsabilidade das autoridades em suspender as atividades e o vazamento novamente voltou a acontecer quando nós aí exigimos, ou a Chevron para com essa exploração desqualificada, com essa exploração sucateada no mar, em águas profundas brasileiras, nós não vamos permitir a sua atividade aqui. E a empresa Chevron parou a sua atividade a partir dessa iniciativa da comissão externa que eu fui o relator. Outro caso estarrecedor foi a questão do lixo hospitalar. Acharam que o Brasil seria a lixeira do mundo, acharam que o Brasil seria a lixeira dos Estados Unidos, a lixeira de empresas americanas, e nós, mais uma vez, constituímos uma comissão externa, e eu fui o relator que relatei o lixo hospitalar, e como relator da comissão externa, nós percorremos vários órgãos e obtivemos o retorno desse lixo ao seu local de origem. Em janeiro deste ano de 2012, todo o material hospitalar foi embarcado de volta para o porto de Charleston, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, e que partiu do porto de Suape. E por último, senhores deputados, trabalhos estruturantes foram realizados aqui no Congresso Nacional. Eu considero 3 trabalhos estruturantes para o país. A Operação Satyagraha foi um trabalho estruturante, foi quando eu era delegado de Polícia Federal e hoje licenciado. E aqui cheguei e coloquei 2 trabalhos estruturantes, além desses que eu já relatei resumidamente. A CPI da privataria tucana, que foi um feito inédito aqui no Parlamento, com recolhimento recorde de 206 assinaturas, está aí para ser instalada, e vai ser instalada, e nós exigimos dessa mesa diretora, da presidência da Câmara, do presidente Marco Maia, a instalação com urgência desta CPI, e se possível, logo após a CPI do Cachoeira. Outro caso, senhor, que foi também o caso Pinheirinho, que muito nos deixou estarrecido com o comportamento das autoridades do Estado de São Paulo, do caso Pinheirinhos, de um bairro pobre da cidade de São José, em que mais de 5.000 famílias foram jogadas ao relento, desassistidas. E nós não permitimos a isso. E mais, essa reintegração de posse ocorreu em favor de um bandido chamado Najinarras, de um grande fraudador do mercado financeiro e da Bolsa do Rio de Janeiro. Outro trabalho, senhor presidente, é a CPI do Cachoeira, que foi também requerida originalmente por nós aqui na Câmara. Eu liderei esse recolhimento de assinaturas com 208 assinaturas no dia 20 de março, e está aí o trabalho estruturante que o Brasil está conhecendo, o Parlamento Brasileiro unido, tanto a Câmara quanto o Senado Federal se reuniram e entenderam a fazer uma comissão parlamentar mista para
investigar o esquema de corrupção comandado pelo Carlinhos Cachoeira e pessoas a ele ligadas diretamente e indiretamente. E para coroar, senhor presidente, o nosso trabalho aqui na... Só concluindo, senhor presidente, eu participei dessa semana de um trabalho mais histórico que o Brasil, que essa Câmara prestou ao Brasil e ao povo brasileiro, que foi a PEC do trabalho escravo, proposta essa historicamente um compromisso que esse parlamento deu, e reafirmando que nós aqui temos que trabalhar, viu, deputado Amauri e outros nobres parlamentares que acompanham, que já foi um erro legislativo de colocar o trabalho escravo nas disposições constitucionais gerais, lá no final, no fundo da Constituição. Deveria estar aqui nos princípios fundamentais da República, deveria estar aqui no artigo 2º como um dos objetivos da Constituição da República, objetivos fundamentais da República. Se aqui tem erradicar a pobreza, por que não erradicar o trabalho escravo? Então esta é a contradição, senhor presidente, que nós aqui corrigimos historicamente, que foi uma votação unânime. E eu quero, senhor presidente, dizer neste final, senhor presidente, que nós aqui na Câmara dos Deputados, os 513 deputados, trabalham por um Brasil que tenha mais liberdade, senhor presidente, por um Brasil que seja mais igual, senhor presidente, e, sobretudo, por um Brasil que seja mais fraterno entre nós brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente.